Bom dia, bom estar novamente aqui, todos vocês, alegria, né? Sempre estar diante de Deus, cultuar a Deus, é a máxima da nossa vida. Né? Amar a Deus, dedicar-se a Deus, buscar a Deus, entregar-se a Deus, isso é tudo de bom na vida daquele que crê. E se a gente quiser consolidar cada vez mais a vida, se aproxime mais e mais de Deus. Busque na palavra, ore a Deus, entregue-se todos os dias nas mãos dele, porque cada detalhe da tua vida é do interesse de Deus. Por quê? Porque ele mesmo escolheu fazer assim. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Quero compartilhar com vocês, nesta manhã, um texto, né, da palavra de Deus, e se encontra aí no livro de Atos, capítulo 15, o versículo 22. Atos, capítulo 15, versículo 22. E cuja chamada nossa, né, aí é a escolha. Então diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Então, esse projeto de eleição já existia há muito tempo, desde os primórdios da igreja. Eleger alguém, escolher alguém, já era uma prática da vida da igreja lá no seu nascedouro. E essa prática não mudou até hoje. Chegou até nós aqui. E na vida, esse texto, quando se fala de que foram eleitos, elegeram alguns homens dentre eles e enviá-los, ele também traz junto consigo essa máxima da palavra escolha. A gente faz escolhas na vida, né? Nós na vida escolhemos casar ou não. Na vida a gente faz a escolha de seguir uma direção de uma determinada formação para um trabalho e de acordo com aquilo que a gente imagina. Nós podemos escolher comprar um determinado produto ou não. Podemos também escolher vender aquilo que temos ou não. Na vida estamos fazendo sempre escolhas. E as escolhas que fazemos, elas com certeza trazem consequências. Né? E as consequências das escolhas que fazemos, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Isso vai depender do andamento das coisas. E eu tenho a certeza de que cada vez que você faz uma escolha, ninguém faz uma escolha pensando no pior. A gente faz escolha sempre querendo que as coisas sejam e aconteçam de maneira favorável, não é mesmo? Assim também, mas nós temos que estar cientes de que nem sempre as escolhas que fazemos, elas dão certo. Mas a gente acredita que sempre vai dar certo. Então tem consequências. E na vida não tem jeito de não fazer escolhas. A escolha é um risco que você tem que assumir sempre. Sempre vamos precisar fazer escolhas que achamos melhor para a nossa vida e dentro dessas escolhas nós não temos como fugir. Todos os dias nós estamos escolhendo alguma coisa.
Muito bem. Então, este momento que aqui a igreja está atravessando, houve a necessidade de fazer, de eleger alguns homens, dentre eles, para enviá-los a Antioquia. A cidade de Antioquia estava sendo evangelizada por alguns discípulos de Jesus, mas aconteceu que lá na cidade, algumas pessoas começaram a falar do nome de Cristo, mas da maneira como eles entendiam. E haviam, então, alguns gentios judaizantes, ou seja, aqueles que aderiram à religião judaica por si e assumiram aquilo de tal maneira que eles começaram a pregar o judaísmo antes de pregar o evangelho de Cristo, do evangelho que transforma, a presença de Cristo que vem para o coração. Então eles estavam falando para aquelas pessoas lá em Antioquia que elas deveriam observar as leis judaicas, observar as leis de Moisés primeiro, antes de considerar a pessoa e a presença de Cristo. Mas só que essas pessoas que estavam em Antioquia pregando, elas não eram autorizadas pela igreja e nem pelos apóstolos. Aí veio esta decisão dos apóstolos de eleger alguns homens que fossem até Antioquia para reparar esse erro. E falar que eram, na verdade, homens que estavam falando, não autorizados naquela cidade, e que agora precisavam ser contidos. Mas não eram homens maus. Eram homens que estavam ali, homens bons, convertidos a Cristo, mas que estavam equivocados na sua mensagem. Então, estes agora que estão sendo eleitos para irem para lá com o Paulo e o Barnabé, eles foram então para conversar com essas pessoas e corrigir o que eles estavam fazendo. Olha, vocês não estão autorizados a agir desta maneira. E aí, então, são eleitos o Judas e o Silas e vão acompanhar nesta missão até Antioquia. É a escolha que a igreja estava fazendo para corrigir um erro que estava sendo cometido na igreja em Antioquia. E quando nós nos deparamos com isso, nós também, aquilo aconteceu há tanto tempo atrás. E hoje, a igreja veio sendo carregada ao longo da história e chegou nos bancos desta igreja de Florianópolis, onde você se encontra, e você não está aqui por conta da tua própria vontade, mas foi por conta da vontade de Deus que os trouxe à igreja hoje, e que todos os dias faz de vocês instrumentos nas mãos dele, para coordenar, para dar direção, para encaminhar aquilo que o próprio Deus já requer de nós. O maior projeto de Deus na terra hoje é a igreja. E esta igreja, ela existe porque ela é um meio de contenção do mal. A igreja, ela existe para inibir as grandes atrocidades que estão acontecendo no mundo, e a igreja é colocada por Deus, ela existe porque Deus assim o quis, e ela tem algumas normas não ditadas por homens, mas ditadas por Deus, e ela é um ideal nosso, e a gente tem que ter uma paixão pelo reino de Deus, pela igreja de Deus, pela vida com Deus, pelo contexto que vivemos, porque você só está aqui porque foi assim que Deus o quis. Você só está nesta igreja porque assim Deus o quis. Você poderia estar em qualquer outra igreja, mas quando você está dentro de uma igreja presbiteriana, você só está porque ali Deus, um dia, num passado distante, ou num passado médio, ou recente, Deus achou por bem te colocar neste contexto. E é aqui que você o serve. Não, às vezes Deus coloca o outro naquela outra, mas quando Deus o colocou aqui, nós amamos a igreja que Deus nos coloca. E vocês não são meros espectadores da igreja. Por isso, hoje nós vamos eleger homens
que Deus já, na sua infinita misericórdia, já tem sugerido à vida da igreja, para que estes homens deem seguimento à obra e ao trabalho. Mas quem que Deus usa? O texto, se vocês seguirem lá, um pouquinho para frente, ele vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer isto. Então, quando o Espírito Santo toma conta da vida da igreja, para eleger pessoas, ele usa a própria igreja para fazer isso. Então, a sua consideração, a sua escolha, o seu voto é orientado pelo Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e Deus não nos deixa de fora. E a nós. Porque Deus está usando, Deus não elege, o Espírito Santo não elege sozinho. Ele usa a vida da igreja para eleger as pessoas que Deus considera que devem ser acompanhar o trabalho e a obra que está sendo realizada. A igreja primitiva caminhava em obediência à orientação do Espírito Santo. As decisões eram tomadas em submissão à soberana vontade de Deus. Os líderes eram escolhidos conforme o querer de Deus. A direção missionária, lá na época de Antioquia, na igreja de Antioquia, que foi ordenado para aqueles homens irem para lá, foi dada pelo Espírito Santo. E as decisões, né, que eles tinham que tomar de maneira doutrinária também foi orientada pelo Espírito Santo. E este modelo não foi anulado. Este modelo não pode ser alterado. E ele está sendo trazido até hoje. Por isso a importância tua. Quando elege homens de Deus para estar à frente de uma obra e o segmento de uma agência tão poderosa que é a igreja do Senhor plantada neste lugar. E você será parte disso. O Espírito Santo, ele nos foi dado para guiar-nos a toda a verdade que existe. E esta direção, ela está dentro da palavra de Deus e não fora da palavra de Deus. O propósito é sempre o quê? Cultuar, glorificar, exaltar a Cristo. Buscar a presença desse Deus que todos os dias nos acompanha. A vontade de Deus está sempre afinada com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, a igreja precisa, cada dia, não se curvar a homens, mas se curvar à direção do Espírito Santo, para que ela possa sempre marchar de uma forma determinada, alcançando vidas, acolhendo pessoas, levando o evangelho da graça, mostrando o amor de Cristo. Aquele Cristo que um dia alcançou você, deve alcançar outras e outras e outras pessoas. Aquele Cristo que alcançou você, faz você ter comunhão uns com os outros. Não nos conhecemos a fundo, mas quando estamos aqui, temos este enfrentamento de espíritos e isso nos dá crescimento. Passamos a amar mais as pessoas, porque a melhor agência do mundo é a igreja de Cristo plantada na face da terra. Não é este movimento político, não é aquele nem aquele outro, mas é o grande governador do mundo, Deus, o Senhor Jesus. E você possui o maior tesouro de todos, a presença de Cristo dentro do seu coração. Então, o padrão de eleger para o reino de Deus uma pessoa é muito diferente daquilo que existe por aí. Tá? O mundo secular, quando elege, é assim, quanto maior é o homem, maior é o número dos seus servos. Tá? Mas no reino de Deus, o padrão é outro. Quanto maior é o homem, mais pessoas ele serve.
Né? O padrão estipulado pela sociedade pode destacar o homem pelas suas qualidades intelectuais, financeiras, mas dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Deus, o homem tem que ser reconhecido pela sua humildade, pela sua generosidade, pela sua dedicação a Deus, pela sua devoção ao Pai, pela sua piedade. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. Tá? A pirâmide é invertida. O maior é o menor, e o menor é o maior. Tá? Então devemos rogar a Deus com temor, com tremor, buscando a vontade dele que seja feita na vida da sua igreja aqui. É aqui que estamos. E aqui o poder de Deus vai ser executado, pois estamos embutidos nesse propósito nesta manhã e durante todo o dia de hoje. Buscar pessoas que possam governar a igreja com o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo Jesus. O amor que Cristo tinha pela vida das pessoas. Precisamos de pessoas, líderes, que sejam servos. Diáconos, que sejam dedicados com piedade, com santidade no coração. Como Estevão. A Bíblia sempre está nos dando motivos para escolher. Houve uma época que alguém chegou assim e disse assim, olha, eu não sei, vocês têm que tomar uma decisão hoje. Vocês vão servir ao Deus que serviram os seus pais lá no Eufrates e tal, ou vocês vão servir ao Deus vivo. Então escolham hoje a quem sirvais. E ele diz, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Num outro momento bíblico, quando eles vão escolher diáconos, ele diz assim, escolhei dentre vós 7 homens, cheios do Espírito Santo, para operarem como diáconos da igreja. A escolha sempre está diante de nós e precisamos nesta manhã e durante todo o dia escolher diáconos e presbíteros que vão trabalhar no coração da igreja, no crescimento da igreja. Logo também teremos a eleição do pastor e vamos prosseguir nesta jornada maravilhosa que Deus tem reservado ao coração desta igreja. Precisamos, na verdade, de cada vez mais homens firmes na palavra de Deus, na busca deste Deus todos os dias. Homens que tenham conhecimento e sabedoria. Homens que amem a Cristo e conseguem tratar com as pessoas cada momento. Homens que sejam intolerantes cada vez com os erros que estão por aí. Não é? Sendo impostos muitas vezes pela sociedade. E erros que estão dizendo para todos nós que parecem normais, mas que não são normais. Estão tentando fazer coisas e colocar questões e conhecimentos que não batem com aquilo que Deus nos orientou. E aí, são pessoas que vão ser eleitas que não vão estar coniventes com os absurdos pregados nos dias de hoje. Homens que celebram, junto com outras pessoas, o amor de Cristo Jesus, que podemos trabalhar juntos, chorar juntos, rir juntos, estarmos juntos a cada momento. Homens que inspirem pelo seu exemplo, muito mais pelo seu exemplo do que pelo seu discurso. Muito mais pelo seu caráter do que pelas suas palavras. Homens que conheçam o estado do seu semelhante. E desçam, às vezes, ao
ao lugar mais difícil para resgatar aquele que caiu. Homens que cuidem das ovelhas estão seguras lá no lugar, né? E que podem ir atrás daquela que se perdeu. Homens que sejam exemplos de piedade dentro seu próprio lar e que sejam um padrão, né? Um padrão para todos os fiéis no trabalho do reino de Deus. Pessoas que sejam respeitadas cada dia mais dentro da sua própria casa, que tenham um bom testemunho daqueles que estão lá fora. E olhem para ele, olha, esse vale a pena a gente olhar, observar, porque ele não tem só o testemunho dos de dentro, mas aqueles que o olham para o lado de fora, essa pessoa nós precisamos seguir. Pessoas que carregam a presença de Cristo integralmente dentro do coração. E não gastem tempo com conversas chulas, frívolas, e nem sejam amigos de contendas. Homens cujo temperamento seja completamente controlado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, e que transmitam graça quando abrem a sua boca. Homens de verdade, homens de honra. E estes homens nós vamos eleger durante todo o dia de hoje, cheios do Espírito Santo, de fé, cheios de graça e de poder. Por quê? Porque nós já oramos por isso. São homens fervorosos no Espírito. Né? E eu queria deixar esta mensagem para você, nesta manhã. Né? Nós possamos, nesta assembleia, assim, possamos agir de tal maneira na escolha destes líderes e ao final a gente possa colher aqueles resultados maravilhosos pela ação dessas pessoas no coração da igreja e dizermos assim, que bom, eu fui um instrumento de Deus para fazer uma boa escolha e pude escolher e eu pude ver que isso também pareceu bem ao Espírito Santo e a mim. E quando você votar, você possa fazer uma breve oração. Senhor, abençoa estes nomes que estou votando. E que a graça de Deus não só alcance a vida destes homens, mas continue alcançando a sua própria vida. E a vida desta igreja continue sendo bênção na sua vida, na vida da sua família, de todos que aqui adentrarem, que todos aqui possam ser acolhidos, recebidos pela graça de Deus, pelo amor que você tem no coração, da presença de Cristo e da presença do Espírito, e que nada nos venha faltar, que todos os dias, através sempre de uma boa escolha, nós possamos colher bons frutos para a nossa vida e para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que você seja abençoado e que você tome sempre como importância as assembleias que existem na igreja, porque elas não são assembleias administrativas. Para mim, são assembleias tremendamente espirituais, que têm sobre si o poder, a graça e a vontade de um Deus que que deixa muito bem claro para nós, não foi inventada pelo homem, foi deixada pelo próprio Deus, porque Ele mesmo se encarregou de nos eleger antes de tudo. Ele mesmo se encarregou de fazer uma escolha, e Ele escolheu você para participar, né, do reino dEle, e nesta manhã, para escolher pessoas que serão abençoadas como líderes no coração da igreja. Que Deus nos ajude e assim nos abençoe durante todo o dia desta semana. Amém?